todos os irmãos são muito bem-vindos, né? Você que não faz parte da igreja como membro, mas como visitante também. Nós o consideramos nossos irmãos e você também é bem-vindo entre nós. Nós queremos convidar a todos para que juntos abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 21, versículo 23, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão, do versículo 23 ao de número 32. Mateus 21, 23 ao de número 32. Nos diz assim, meus irmãos, a bendita palavra de Deus. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. E se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes em João? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vou repetir o último versículo. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos, meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Nós vamos, meus irmãos, nos colocar em pé e vamos bendizer a Deus com o hino de número 32. Deus Filho
Nós vamos ler mais um texto juntamente com os irmãos, Mateus capítulo 21, do 33 ao de número 46, nós vamos fazer agora a leitura de maneira alternada. Eu lerei o versículo seguinte, o 33, os irmãos o seguinte, assim, até o de número 46, do capítulo 21. Eu estou lendo Mateus porque todos esses textos, eles estão relacionados com o nosso texto de pregação. Então, capítulo 21, versículo 33 ao de número 46, de maneira responsiva, nos diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e os outros apedrejaram. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será retirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eu vou repetir o versículo 45 e 46. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Nós vamos nos colocar em pé novamente, vamos louvar a Deus com o hino de número 63, e depois do hino, então, nós estaremos meditando numa outra parábola que será lida, meus amados irmãos. Ou seja, hino de número 63, vamos nos colocar em pé e louvar e bendizer a Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se condena
Quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. A parábola que nós vamos estudar nessa noite, meus irmãos, está no capítulo 22 de Mateus. Já temos lido o capítulo 21 e os versículos 23 ao de número 46. Tudo isso é o contexto da parábola no capítulo 22. E é através desse contexto que nós vamos poder entender e compreender o que Jesus está nos falando através dessa parábola, que diz-nos assim, capítulo 22, do versículo 1 ao de número 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas do caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrardes.
E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças por esse momento em que, como família da fé, nos reunimos em torno da tua palavra a ofertar-te o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor nesta noite especial. Nós te agradecemos porque esse privilégio é dado a nós, povo do Senhor. Através desse culto, ó Pai, nós queremos ser, sim, consolados, queremos ser, sim, exortados e disciplinados, mais ainda, desafiados a viver, ó Deus, de maneira tal que o teu bendito nome seja glorificado. Para isso nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos, ó Pai, mesmo com todas as nossas deficiências, entendermos, compreendermos a voz do Senhor, mediante a exposição da tua bendita palavra, e sairmos da tua casa, ó Deus, desejosos de viver na prática tudo o que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar. Nós te louvamos pelas famílias que não puderam estar na tua casa nessa noite, os idosos já, ó Pai, vivendo uma fase de debilitações físicas, que o Senhor os visite, que o Senhor, ó Pai, os anime, também os enfermos, ó Deus, aqueles que estão enlutados, que a tua graça os alcance. Nós clamamos para que o teu consolo, ó Deus, seja uma realidade na vida da nossa irmã Dona Terezinha, dando a ela, ó Pai, todo o ânimo, enxugando as suas lágrimas e fortalecendo-a, ó Deus, frente à separação do seu filho. Dê a ela o consolo, dê a ela a saúde, ó Deus, que o Senhor esteja curando-a daquela depressão e animando-a para o teu louvor. Se entre nós alguém enfermo, Pai, que o Senhor poderosamente esteja curando, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, era a última semana do Senhor Jesus Cristo na terra, e ele se dirige para Jerusalém. E qual não é a surpresa para aquela cidade? A chegada de Jesus. E ao ver e ao perceber que Jesus está chegando, eles então lançam de suas vestimentas, de ramagens de árvores, de palmas, e coloca nas ruas para que Jesus, montado numa jumentinha, possa passar. E enquanto isso está acontecendo, eles estão cantando: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Era uma multidão recebendo o Filho de Deus, recebendo o Senhor Jesus Cristo, e dizendo que ele, Jesus, era bem-vindo a Jerusalém. Mas Jesus, alguns dias depois, por essa mesma multidão, seria aclamado
não com uma voz de louvor, hosana ao que vem em nome de Davi, mas com o outro coro, crucifica-o, crucifica-o. E assim, Jesus morreu fora de Jerusalém, naquele lugar apropriado para a crucificação dos mais indignos possíveis dentro do governo e dentro do império romano, por assim determinar que os indignos morressem de forma tão cruel, tão violenta, tão sofrida. Assim morrera o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, antes desse momento de crucificação, ele não só é aclamado com louvores, como diz aí o capítulo 21, no versículo de número... Está dentro do capítulo 21, aonde eles aclamam, mas o Senhor Jesus, então, ele entra no templo. E ao entrar no templo, ele percebe um acontecimento muito anormal para a casa de oração. Falamos disso num outro domingo, aonde os sacerdotes, os escribas, os fariseus, percebendo que o cerimonialismo do Velho Testamento exigia que se matasse animais, derramasse o sangue e oferecessem sacrifícios, eles que lideravam o templo foram os primeiros a fazerem as suas criações, para que eles pudessem vender, para que eles pudessem, com o lucro disso, claro, encherem os seus bolsos. Assim, lá nas imediações do templo, os líderes do próprio templo tinham os seus animais. Vindo as pessoas para o culto, para a adoração, eles não traziam os seus animais como determinava a lei, mas eles compravam. Nessa compra, o vendedor exigia o máximo. Mas ainda dentro do templo estavam os cambistas, ou naquelas imediações, porque havia várias correntes de moedas, e muitas delas não tinham um valor real ali para ser ofertada. Então, o pobre, de uma moeda mais fraca, ele tinha que fazer o câmbio, a troca, e ofertar no templo uma moeda com mais valor aquisitivo. Era essa a exigência dos sacerdotes. E quando Jesus então vê tudo aquilo, diz o texto que ele derruba as mesas, ele expulsa os cambistas, os vendedores, ele cria um momento muito constrangedor entre eles. E aquilo afetou profundamente os sacerdotes, afetou os escribas, que eram donos, que eram os negociantes, e isso não agradou-os, mas Jesus o fez, dizendo que a casa do Pai é casa de oração. Então diz aí o capítulo 21, versículo 14, vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouve o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca leste da boca de pequeninos e criança de peito, tiraste perfeito louvor? Quando chega no versículo de número 23, surge um questionamento dos sacerdotes, dos escribas, dos líderes do templo. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade?
é aqui, meus amados irmãos, que Jesus então vai contar 3 parábolas. 2 lidas por nós e uma agora eu a li para que os irmãos pudessem acompanhar. A parábola primeira vai do versículo 3 ou do versículo 28 ao 32, a segunda parábola do 33 ao de número 46 e a terceira parábola do 22:1 ao de número 14. Estas parábolas, 2 parábolas, a dos filhos maus e dos lavradores maus, que dá origem à parábola principal do capítulo 22, versículo 1 ao de número 14, como foi lida. O Senhor Jesus Cristo, ele então, para que fosse elucidado na mente daqueles inquiridores a respeito da autoridade que ele recebia, ele diz: olha, se vocês me responder as perguntas que eu vos farei, então eu vou falar com que autoridade. E eles entraram num celeuma lá, num questionamento, dizendo: se nós falarmos que é isso, ele vai pensar isso. Se nós falarmos que é aquilo, ele vai ter essa resposta. E eles optaram por dizer: não sabemos. E Jesus então respondeu: nem eu vou falar para vocês com que autoridade eu vos anuncio o que eu falo, com que autoridade eu curo, com que autoridade eu realizo o que eu realizo. Mas vem aí então a terceira parábola, quando Jesus diz: olha, eu vou contar para vocês um conto. Na Bíblia, a parábola, ela tem a sua origem na palavra paralelepípedo. É uma pedra ao lado da outra, possibilitando uma via, dentro desse contexto de pavimentação, para que os transeuntes possam caminhar. O conto, a parábola de Jesus, tem um objetivo espiritual. Ele conta uma história tirada do cotidiano e ele faz uma aplicação espiritual. E qual foi a parábola que ele contou? Que um rei, ele vai casar o filho. E com esse objetivo, com esse intuito de casar um filho, ele então abate os seus animais, ele prepara o seu banquete, mas com antecedência, ele mandou que os seus servos convidassem todas as pessoas do reino, os amigos, aquelas pessoas de renome, para que pudessem estar na festa, ali falando, rindo, comendo, participando da felicidade, tanto do príncipe que estava se casando, como do pai, o rei que dava aquela festa. Mas qual não foi a surpresa? Eles, ouvindo o chamado, ouvindo o convite, não atenderam. Diz, meus amados irmãos, o versículo 3, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. E uns foram para os seus campos, outros para os seus negócios, outros, agarrando aquele que fazia o convite, os matou, e não atenderam ao convite do rei. O que tudo isso tem a ver, meus amados irmãos, conosco, nessa noite? Tem muito a ver. Nesta parábola do capítulo 22, há um convite urgente, especial, para cada um de nós. O convite não é para que façamos-nos membro de uma igreja. O convite não é para que nós sejamos mais leitores da Bíblia, mais frequentadores da igreja, quem sabe mais oradores dentro da igreja.
Mas o convite urgente expresso no capítulo 21 é que nós tenhamos a coragem, o despertamento de atender o convite que Jesus continua fazendo a cada um de nós, a cada encontro, a cada oportunidade, a cada dia, do nascer do sol ao pôr do sol, do escurecer ao amanhecer. Jesus convida-nos pecadores, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sabei que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o sentido exato da parábola do capítulo 22, do versículo 1 ao de número 14. Só que essa parábola, a terceira, a segunda e a primeira, está relacionado com o povo de Israel, com os judeus. Aqui na primeira parábola dos 2 filhos, está representado a nação de Israel, na pessoa do filho que disse: pai, eu vou para a vinha, e que não foi. O povo judeu recebeu sim a palavra de Deus por intermédio dos profetas, dos mensageiros, como diz Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Só que o povo judeu rejeitou a mensagem pregada pelos profetas, que vieram antes de Jesus. O povo judeu rejeitou a palavra, a promessa, a vida pregada por Jesus, anunciada pelos apóstolos, pelos discípulos e apóstolos, pela igreja. Então, o filho que disse eu vou e não foi, representam os judeus. E eles não foram, eles não aceitaram, eles não receberam a palavra de Deus. Mas na mesma parábola dos 2 filhos, um mau e outro bom, diz, meus amados irmãos, que o segundo filho disse: não, eu não vou não. O filho está respondendo ao pai: você vai para a vinha? E ele disse: não, eu não vou. Mas depois, esse filho se arrepende e vai. E Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia e foi? E eles responderam certinho. O segundo falou que não ia, mas depois arrependeu-se e foi. E Jesus faz uma aplicação lógica daquilo que ele está falando com as seguintes palavras. 32, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não creste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Então, o segundo filho, ou o filho que aceitou mais tarde ir à vinha, representa a todos aqueles que, embora não crendo, ouviram a palavra de Deus e acabou recebendo essa palavra. Representa meretrizes, representa bandidos, representa todo tipo de classe de pessoa, boa, má, ruim, que embora de coração duro, diante da palavra de Deus, recebeu-a, aceitou, abraçou pela fé os ensinos do Senhor. Na segunda parábola, meus amados irmãos, do 33 ao de número 46, o Senhor Jesus conta outra parábola, a fim de elucidar a eles qual e da onde vinha a sua autoridade. E ele diz: olha, certo homem arrendou a sua vinha, a sua terra, para um grupo lá, para lavradores, e essa terra produziu, e produziu muito. Ao final,
o dono da terra mandou os seus empregados irem lá para receber a porcentagem, os frutos daquele arrendamento. Mas quando esses empregados do dono da terra apareceu, eles disseram: não temos nada a pagar. Mataram-os, apedrejaram. Depois o dono da terra mandou a outros, foram mortos, foram escorraçados. E por fim, o dono da lavoura disse: eu vou mandar o meu filho será respeitado, e eles vão pagar o que é devido. E diante disso diz que eles, descobrindo que era o filho, falou: esse é o herdeiro, vamos matá-lo também. E matou. Jesus, meus amados irmãos, está dizendo a eles, que eles, a nação de Israel, o povo judeu, em especial os sacerdotes, escribas, fariseus, tão comprometido com o cerimonialismo do templo, eles estão representados nestas 3 parábolas. Tanto é que no versículo 45, diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Jesus conta-lhes a respeito de uma história paralela a uma outra verdadeira, real, espiritual, que aplicava-se à vida da nação. Assim, nessa noite, a 3ª parábola, as bodas ou o casamento do filho do rei, também se aplica ao povo judeu, mas se aplica a todos nós nesta noite. E aqui, meus amados irmãos, nós vamos encontrar pelo menos 3 coisas bastante interessantes, além de outras, mas algo bastante importante. A primeira dela é o convite. Alguém vai dar um banquete, trata-se do casamento do filho, é um rei, a mesa será farta, e ele manda os seus emissários a convidar, e de aldeia em aldeia convidar os seus amigos, e esses amigos buscam outras realizações, ignorando o convite do rei. E diante desta recusa, diz a palavra que ele então diz aos seus emissários: os convidados não eram dignos. Ide para todas as encruzilhadas, convidai a todos, bons e maus. Olha o que diz o versículo de número 6. E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, e depois para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Quem foram aqueles que foram encontrados? Maus e bons. E diz que a sala do banquete, meus amados irmãos, ficou repleta. Repleta. Mais uma vez eu pergunto: o que tem a ver isso conosco? Toda a criação humana é obra do próprio Deus. Todo ser humano, todos os animais, mas de maneira toda especial, o ser humano, que Deus nos mostra na sua palavra, e nós assim podemos entender como a coroa da criação de Deus. Mas esses que foram criados para a vida eterna, pecaram, desobedeceram.
e por eles próprios jamais poderão encontrar-se com Deus e desfrutar da vida que Deus lhes oferece, ou lhes oferecia. Dentre todos os seres humanos não tem nenhum que possa, por si próprio, alcançar a vida eterna. Mas o plano de Deus não podia ser frustrado. A festa, o banquete idealizado pelo Senhor não podia se transformar numa festa sem convidados. Então, meus amados irmãos, Deus, na sua misericórdia, envia o seu próprio Filho. Jesus é a obra de misericórdia, de bondade, de graça do próprio Deus. Jesus é aquele que despiu-se da sua glória e veio até nós, vestiu a nossa humanidade e morreu naquela rude cruz. Essas parábolas, todas, estão relacionadas com o povo, com a nação de Israel e conosco. Agora, com a morte do Senhor Jesus Cristo, com a obra consumada na cruz do Calvário, está estampado em letras garrafais, para que todos leiam, para que todos ouçam: vinde a mim todos. Antes de Jesus, olhava-se para a cruz. Depois de Jesus, olha-se para a cruz. Vinde a mim todos. E alguns, meus amados irmãos, alguns momentos resistem. Não, eu não quero o Evangelho. Eu não quero participar. Mas embora assim pensando, movidos pelo Espírito Santo de Deus, mediante o ouvir da palavra, aceita, acredita, confia, e participa desse banquete, dessa festa. Esses, não importa a sua classe social, não importa o seu andamento aqui, se é uma pessoa boa ou má, é uma pessoa bem dada dentro da sociedade ou não, ela ouviu a mensagem, ela acreditou e ela agora está apta a participar desse banquete. Mas quantos dos nossos, quantos dos judeus, hebreus, judeus, fariseus e gentios que ouviram a mesma mensagem, até acreditaram num determinado momento, aceitaram de bom grado, mas ao final disseram não? Quantos daqueles que disseram hosana, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, disseram crucificam, crucificam, crucificam? Essa mensagem que teve um alcance naqueles dias é a mesma mensagem que alcança-nos nos nossos dias. Em nenhum momento, meus amados irmãos, nós podemos olhar sem nos entregar ao próprio Senhor Jesus Cristo, a obra que Ele fez, porque é isso que Jesus quer, que creiamos na sua obra, creiamos na sua pessoa, que possamos, meus amados irmãos, abraçar pela fé. O contrário disso tem resultados terríveis. Na parábola, diz que o Senhor, o rei, mandou incendiar as cidades, mandou destruir todos aqueles que não eram dignos. E isso de fato se aplicou à nação de Israel. Isso se aplicou até mesmo depois dos dias de Jesus, quando o templo foi destruído, quando o governo romano empreendeu uma devassa na vida do povo hebreu, lá em Jerusalém, aonde não ficou pedra sobre pedra. Mas ainda que esses não tenham aceitado, ainda que Deus tenha entregados ao juízo, mesmo naquele contexto, Deus levantou pessoas para fazer parte desse banquete. Mesmo no nosso contexto, Deus tem levantado a nós
para que abracemos pela fé essa mensagem de salvação. Meus amados irmãos, há uma segunda observância dentro dessa parábola, que é exatamente convidar a todos, maus e bons. Já que o povo especial, a nação de Israel, não quis aceitar, tornaram-se indignos, porque recusaram a mensagem. Agora, meretrizes, prostitutos, prostitutas, avarentos, corruptos, corruptores, todos que são maus dentro daquela sociedade da nossa, todos que são bons, mas que ouviram essa mensagem e creram, são recebidos nesse banquete, fazem parte de um reino que é eterno. E enquanto aqui vivem, têm o hábito de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, de acreditar na obra do Senhor Jesus Cristo, e ainda que as coisas vão mal no dia a dia, são aqueles e aquelas que continuam crendo, que perseveram nessa mensagem de vida e morrem no Senhor. E com certeza, como diz a palavra de Deus, habitarão a eternidade, porque perseveraram no Senhor. Então, nessa parábola, nós observamos a nação de Israel, a atitude indigna deles e os resultados. Observamos que a mensagem é oferecida através de um convite, mas que eles se negaram a aceitar. Observamos que, embora não tendo aceite o convite do Senhor, naquele contexto de festa, Ele manda os seus servos a convidar a outros, e outros que aceitaram, que abraçaram pela fé, e que participaram do banquete que o Senhor deu. Tudo isso tem um único objetivo: dizer que tem uma festa preparada para todos aqueles que aceitar o convite. Há uma festa preparada que vai se dar exatamente quando Jesus voltar, cujo anfitrião, meus amados irmãos, sentará na cabeceira daquela mesa, aonde os participantes cearão com Ele e habitarão com Ele por toda a eternidade. O convite é hoje. O convite é agora, para os que aceitam, para os que recebem, para os que abraçam pela fé essa mensagem. Por isso ela é urgente, por isso ela é um desafio para você. O objetivo da parábola não é perguntar se você faz parte da igreja, se você lê a Bíblia, se você medita na palavra de Deus, se você ora, se você faz boas ações. Não. O objetivo dessa parábola é dizer: essa mensagem continua urgente para os nossos dias. Dentro da parábola, o rei preparou tudo, mas os convidados não eram dignos. Então, ele incendeia a cidade, ele castiga aqueles ímpios, e dá ordem, vai procurar outros, maus, bons, e diz, meus amados irmãos, que a sala do banquete ficou repleta. E agora aquele rei podia se deleitar, alegre com os convidados. Não era para satisfazer a fome, o apetite, quem sabe, mas era para alegrar-se. Ele estava casando o seu filho. Isso está relacionado com a igreja e Jesus Cristo, Filho de Deus. A festa, meus amados irmãos, ainda não aconteceu na sua totalidade, mas acontecerá quando Jesus voltar. Quando Ele então retirar a sua igreja desse contexto de mundo, e agora com o seu povo habitará numa nova terra, num novo céu. E ali sim então
todos os participantes estarão festejando na glória de Deus, ou na glória dos céus, os benefícios da obra do Senhor Jesus Cristo naquela rude cruz. Aí está o convite para você, aí está o convite para todos nós. Vamos aceitar ou vamos recusar? Mas há uma terceira acontecimento dentro dessa parábola que nos chama a atenção, meus amados irmãos. Versículo de número 11. Então, ou entretanto, porém, o rei, não é entretanto não, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu-se. Esse emudecer-se aqui, meus irmãos, é de vergonha. Ele não tinha como falar, ele não tinha o que dizer. E qual o significado, meus amados, dessa nova vestimenta, ou dessa vestimenta nupcial? Eu respondo por intermédio daquela pergunta que alguns fizeram aí no íntimo do coração: como que eu, pecador, como que eu, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, que só eu conheço, poderei adentrar a sala do banquete, tendo aceito esse convite, adentrar a sala do banquete? Todos que estavam lá, meus irmãos, eram maus e bons, mas antes de entrar na sala do banquete, aqueles mesmos servos, conservos do rei, vestia os convidados com uma núpcia, ou com um traje nupcial. Era uma espécie de roupagem branca, aonde todos escondiam as suas deficiências físicas, toda a sua maldade, tudo que era imprestável, e todos eram vistos com a mesma vestimenta. Não importa se era bom ou ruim, mas todos, a partir do momento que punham aquela vestimenta, estavam adequadamente vestidos na presença do Senhor daquele banquete, que observa e tem alguém despido daquela vestimenta. E ele pergunta: como é que você entrou aqui? E ele emudece. O que isso quer dizer dentro dessa parábola, meus amados irmãos? Ninguém poderá participar do reino dos céus, ou do banquete celestial, se não vestir a vestimenta de Cristo. E qual é a vestimenta de Cristo, pastor? Foi aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Não é bastante ter o convite, não é bastante aceitar o convite, mas para eu fazer parte daquela festa, adentrar a sala do banquete, eu vou precisar estar devidamente trajado. Esse traje é pela fé. Todos quanto ouvirem o evangelho da salvação, anunciado, pregado, todos quanto atenderem o convite do Senhor Jesus e o atenderem pela fé, haverão de ter o despertamento de converter-se e de confessar os seus pecados a Jesus. E ao fazê-lo, através de uma confissão sincera, através de uma esperança extraída da própria palavra de Deus, mediante a obra do Senhor Jesus Cristo, esse convidado está devidamente trajado para fazer parte do banquete. Esse é o traje nupcial. Mas não é assim que a humanidade
age ou faz, ou... Nos dias de Jesus, os judeus, que se expressavam pelos fariseus, saduceus, escribas, eles queriam adentrar a sala do banquete pelas suas obras, pela justiça deles, pelo cerimonialismo que eles faziam. Quem sabe, alguns dizem, olha, eu vendo o melhor boi para ser sacrificado, eu vendo a melhor ovelha, e por eu vender a melhor ovelha, e claro, receber por esse animal que eu estou vendendo para o sacrifício, eu estou bem com o meu Deus. Afinal de contas, se eu não criasse a ovelha, como é que o povo dele iria sacrificar? Por isso, aqueles negociantes dentro do templo imaginavam que pelo fato de agirem vendendo animais, negociando, eles eram portadores do reino. Era obra deles. Eles queriam conquistar a presença ou estar no reino de Deus por aquilo que eles faziam. Pelas esmolas, pelas trocas que eles faziam. Mas nós não estamos no contexto de fariseus e saduceus. Nós estamos num contexto pós-moderno, globalizado. Mas a atitude espiritual, o erro, a incredulidade continua da mesma forma, meus amados irmãos. Quantos que querem de fato adentrar o reino dos céus por aquilo que eles fazem? Alguns, inclusive, membros de igreja. Sou leitor da Bíblia, pastor, eu leio a Bíblia o ano eu li toda a Bíblia. No segundo ano eu torno a ler a Bíblia, eu sou um leitor da Bíblia. Conheci um homem muito crente aqui no Alto Paranaíba, que quando eu era ibelino, ele já tinha lido 22 vezes a Bíblia, ele lia de ano em ano. Mas isso não fazia mais crente do que os outros, mas levava eu a criticá-lo, porque ele não levava a Bíblia para a igreja. E aí, a gente fica naquela dúvida, né? Já conheço tanto que eu não preciso reler mais o texto da pregação. Mas quantos outros nos nossos dias fazem outros tipos de obra? São vestimentas, meus amados irmãos, que não nos dá condição de adentrar a presença de Deus. Podemos sim ser vistos dentro da igreja como bons crentes, como crentes realizadores de boas obras, mas não passam disso. O profeta Isaías disse que as nossas obras são como trapos de imundícia. Então qual o significado desse homem que não trazia a veste nupcial? Ele não vestiu aquela vestimenta porque ele não acreditava, ele não confiava. Ele confiava nele próprio, ele confiava nas suas obras, ele confiava na sua própria justiça. E é isso, meus amados irmãos, o grande diferencial pregado desse púlpito para chegar aos céus, para participar desse banquete. Nós precisamos sim vestir essa vestimenta nupcial, sermos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Como que isso se dá? Mediante a fé, mediante a regeneração, mediante o ser batizado com o Espírito Santo da promessa, que é o selo em nossas vidas. Ah, pastor, eu nem falo em línguas. Ah, pastor, eu nem faço cura, eu nem expulso demônio, eu acho que eu nem tenho o Espírito Santo. Então volte à Bíblia, para que nós possamos concluir a mensagem, em Efésios capítulo 1, versículo 13, ao de número 14. Marque esse texto, não esqueça desse texto. Efésios, capítulo 1, versículo de número, vamos começar no 3 e eu finalizo no 14, os irmãos vão acompanhando.
Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Agora vem o maior ensino, meus amados irmãos, dessa parábola, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Todos aqueles convidados que vestiram aquela vestimenta nupcial, foram aqueles que ouviram o convite, foram aqueles que aceitaram ir, foram aqueles que pela fé acreditaram na mensagem daquele convite, receberam o Espírito do próprio Deus. No banquete a vestimenta, hoje recebemos o Espírito Santo de Deus. Quem são aqueles que participarão do banquete na presença da maior autoridade no céu e na terra, o próprio Cristo? Aqueles que em algum momento disseram não, mas se arrependeram e aceitaram. Aqueles que pela fé vestiram, meus amados irmãos, a vestimenta. Aqueles que pela fé abraçaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo e dia a dia se purificam mediante a leitura, mediante a oração, mediante a celebração da ceia, mediante o participar do culto, mediante o participar da mesa do Senhor. São meios de graça para as nossas vidas, porque um dia haveremos de estar frente a frente com o Senhor para viver a eternidade. Mas lamentavelmente, aqueles que ouvem essa mensagem e recusa e deixa de acreditar na obra do Senhor Jesus Cristo, com certeza receberão ao final o juízo de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz nessa parábola que o dono da festa, ao ver aquele homem desprovido de uma vestimenta adequada, disse: amarrai-o mão e pés e lançai-o para fora, e diz: ali haverá choro, ranger de dentes, com significado de juízo, de um momento de dor, de sofrimento, de viver ausente da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, eu concluo dizendo: você já aceitou o convite de Jesus?
Você já recebeu essa mensagem pela fé? Se não, não espere amanhã, depois da manhã, quando estiver mais idoso, quando as coisas melhorarem. O convite é urgente, haverá uma festa, Jesus os convida, o Pai nos convida, vinde todos, quem crer e for batizado, será salvo. Eu usei 2 versículos, ele diz lá em Mateus 11, 25, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Marcos 16, 16, ide pregai, quem crer e for batizado, será salvo. O batismo, a fé, são selos. O Espírito Santo são selo, ou é selo, ou são selos, que mostram-nos que já estamos devidamente vestidos dessa vestimenta nupcial para as bodas do Cordeiro, casamento de Cristo com a sua igreja. E aí, você vai esperar até quando? Para aceitar o convite? Para abraçar Jesus pela fé? Quando estiver num leito de enfermidade, quando for bem velhinho, quando os seus dias já forem dias maus, aonde você não vai poder ouvir falar, é assim que alguns fazem. Ah, pastor, quando eu for mais velho, quando eu já estiver no final da minha vida, quando eu for rico. Não, é hoje, é agora. Não, pastor, mas eu sou muito ruim, eu sou muito mau, a minha vida, eu sou muito sujo. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos limpa. Contudo, eu só posso chegar até aqui, meus irmãos. A decisão de aceitação é tua, não é minha. Mas eu gostaria de dar um momento para que você pudesse refletir em tudo que foi falado e pudesse orar aí a Deus. Quem sabe, se você nessa noite quiser entregar o teu coração a Jesus, como prova disso, você pode até ao final da sua oração vir à frente, nós vamos orar por você. Mas a decisão, ela é individual, pessoal. Só você pode tomar essa decisão. Curva a tua fronte, silenciosamente ore a Deus. O convite é estendido a você nessa noite. É um desafio, sim, mas só você pode atendê-lo, mediante a ação do Espírito Santo. Mas aceitando o convite, creia, Jesus com seu sangue lava e purifica, e todos nós nos apresentaremos diante dele, vestidos adequadamente. Ore a Deus, clame ao Senhor, não espere os dias maus, mas entregue o teu coração a Jesus, hoje, agora, e volte para o seu dia a dia, vivendo uma nova vida. Senhor, a tua palavra foi pregada mais uma vez, neste recinto sagrado e consagrado ao Senhor. Ah, Senhor, o quanto somos deficientes, mas nós, ó Pai, cremos que é o Teu Espírito que aplica essa mensagem aos nossos corações. É o Teu Espírito, Senhor, que nos veste através do sangue derramado de Cristo naquela rude cruz. Se há alguém entre nós, Pai, desejoso de receber esta palavra, essa mensagem, esse convite, mova, Senhor, esse coração, desperte, Pai, em nome de Jesus, para que não se arrisquem a deixar para depois, a deixar para uma época, quem sabe, Pai, em que ouça dos teus lábios de que não eram dignos de receber
a mensagem. Nós, ó Pai, os colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor haja com graça e com misericórdia no nosso meio, na vida de todos aqueles que têm recebido o convite por parte da Tua Palavra Santa, exposta em cada lugar, nesse rincão brasileiro, no mundo, Senhor. Senhor, toma nas Tuas mãos a vida da igreja, a vida de todos os Teus salvos, e conserve-nos, ó Pai, íntegros na Tua presença, lavados, purificados, com uma vida de santidade que glorifique o Teu bendito nome, Pai. É a nossa súplica, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar e bendizer a Deus com o hino de número 289. Conhecemos, né, Olívia? Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu, diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus, cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. O convite foi estendido a você, e o nosso desejo é que você possa estar nesse grande banquete.
Senhor, mais uma vez, entregamos às tuas mãos a vida dos nossos irmãos, todos nós. Também colocamos diante do Senhor outras famílias que estão ausentes da tua casa, em seus lares, em viagem, de férias, ó Deus, em leitos de enfermidade. Alcança-os, ó Pai, e que possamos perseverar na tua bendita palavra. É a nossa súplica em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Assim, meus irmãos, está encerrado o nosso culto, e que todos tenham uma boa semana na presença de Deus. Em tua presença, desejo